foi o Dia dos Pais, então é uma temática assim que está bem quente, né, no nosso, na nossa cabecinha aí, todos que têm pai, os que são pais, né? Então, eu acho que é de extrema importância a gente, não só nesse momento, né, não só nesse mês de agosto, mas falar sobre isso, discutir, debater, né, e na atenção primária em saúde, né, de mais importância ainda, né, a gente abordar essa temática, porque é um dos eixos do nosso trabalho, né, o cuidado com a saúde da população masculina, né, e o pai, né, essa questão que nós estamos trabalhando agora na saúde, a paternidade ativa, responsável, então a gente não tem, nós como profissionais de saúde, vocês que estão aí como ouvintes, né, que trabalham na atenção primária, até mesmo os que trabalham em outra em outra atenção, né? Seja no hospital, seja numa reabilitação, numa assistência social, nos profissionais que não são da saúde, mas que também estão aqui como ouvintes, né? Que possam discutir, possam pegar esse tema, né? E levar para suas vivências, né? Para os seus espaços, tá bom? Então, assim, a gente quer começar, né? Com essa temática, como a Avelina. Obrigado, Avelina, pelo início aqui, pela apresentação, tá? Que é o fortalecimento, né, da paternidade na atenção primária em saúde. Então, gente, vamos iniciar, né, falando um pouquinho da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né, que é a PNAS, uma política ainda adolescente, né, ela se iniciou em 2009, tá? Então, essa política ela veio, né, pensando nesse homem que tinha uma mortalidade muito acentuada, tinha várias comorbidades, né, que eram já detectados em estágio avançado, grave, tá? Então a saúde ela precisou se organizar, né, através do Ministério da Saúde para trazer uma política voltada para esse homem. Já se falava na saúde da criança, já se trabalhava a saúde da mulher, tá? Mas o homem ainda não tinha uma política específica para ele. Então, desde 2009, a gente já trabalha, né, a política de saúde do homem. Em alguns lugares, a política ela já está mais avançada. Em alguns municípios, a gente consegue ver esse compromisso da gestão, dos profissionais. Em outros, não tanto, né, mas a gente está aqui para isso, né, para mudar essa cultura, para mudar esse cenário e fazer com que a política ela possa ser trabalhada, ela possa ser pensada por esse gestor, por esse profissional de saúde, tanto quanto as outras políticas que já estão trabalhadas. Tá? Então, a inclusão desse tema paternidade nos debates e ações como estratégia no planejamento reprodutivo, né, gestação, parto e nascimento, para justamente estreitar esse vínculo, né, entre esses profissionais, a comunidade, né, e fortalecer os vínculos familiares também, né? Então, hoje a gente não quer mais enxergar aquele cenário dos nossos serviços, né, dos nossos atendimentos, da mãe vindo sozinha, né, sem a presença do pai, né? Ele pode até não ser o parceiro dessa mãe, mas ele não deixa de ser o pai, tá? Então, a inclusão, né, do homem nesse período gestacional e também no pós-parto, por meio da paternidade ativa e responsável, ela é essencial para a saúde do bebê, né, para o desenvolvimento também, né, das relações familiares. Então, essa questão do vínculo, né, como nós já sabemos, né, a gente já tem aí várias experiências, várias pesquisas que comprovam isso, já vem aí desde do momento, né, intraútero, né, o bebê ele já consegue, né, a mãe, então esse vínculo todo, a presença do pai ali é de extrema importância, tá? Então, nós como profissionais da saúde, da atenção primária, ou de qualquer outra atenção, né, de qualquer outra
assistência também, que não seja só saúde, né, mas outros espaços, a gente tem aí como papel, né, fazer com que esse homem ele tenha responsabilidade, né, ele seja mais participativo, ele seja ativo em todos esses momentos. A política, né, nacional de integral atenção à saúde do homem, ela trabalha, né, 5 eixos, tá? Que é o nosso papel, né, na coordenação estadual, né, falar desses eixos, trabalhar cada um deles, tá? Com os profissionais, com as gestões municipais, tá? Então, assim, um primeiro eixo, tá? Que é de suma importância seria o acesso e acolhimento, né, desse usuário masculino, no momento que ele chega, no momento que ele tem ali aquele primeiro acesso, né, aquele primeiro contato com o profissional. Então, é extremamente importante, tá, que nós profissionais de saúde a gente possa dar atenção a esse momento, tá? Às vezes não é só aquele paciente que está ali todo mês, que já faz algum acompanhamento, mas tem esses pacientes também que esporadicamente estão ali, né? Ou que às vezes está presente, mas não para ser atendido, mas para acompanhar alguém, né? O seu filho, a sua companheira, tá? Então vamos olhar, né? Vamos ter esse momento de acolher esse usuário também, tá? Para que a gente possa criar esse vínculo e ele possa ver que aquele espaço é um espaço onde ele pode chegar com suas fragilidades, né, com seus medos, com as suas angústias, com as suas incertezas, né, em relação à saúde, e ele vai ser acolhido, ele vai ter, né, o atendimento que muitas vezes ele nem espera em ter, né? Outro eixo também seria a prevenção, né, de violências e acidentes, tá? Então a política ela foca nessa questão justamente pelo fato de que o que mais mata, né, o usuário masculino, o usuário homem, é relacionado às causas externas, onde a gente pode aí citar as violências interpessoais, né, os acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, tá? Então, é outro momento aí que a gente chama a atenção dos profissionais da atenção primária, das gestões municipais, para olhar para essa questão, né? Então, vamos fazer uma palestra, mas vamos falar em qual temática? Sempre falando em doença, né? Falando em prevenção, promoção, mas vamos também colocar a prevenção e a promoção, essa temática sobre a violência, sobre os acidentes de trânsito, né, que mata muito homem. A gente tem essa cultura da falta de cuidado, né, da falta de cumprir as nossas cumprir o nosso papel, né, no trânsito. A gente sai de casa, né, coloca o pé ali, a gente já está participando de um trânsito que muitas vezes é pesado, é violento, né? Eu falo da capital, mas eu também falo, né, dos municípios menores, por todo o interior, né, do Pará, onde a gente encontra aí pessoas que pilotam motos sem capacete, né, sem assim, um mínimo de segurança, muitas vezes até sem uma habilitação para fazer aquilo, né? Então, essa é a realidade que a gente encontra, né? A gente gostaria muito, né, que vocês, profissionais de saúde, pudessem focar nisso também. Vamos fazer uma palestra, vamos falar sobre a prevenção dos acidentes, vamos falar das importâncias de usar, né, os equipamentos de proteção, de respeitar as leis de trânsito, né? Vamos falar sobre a violência acentuada que a gente encontra hoje, né, voltada à mulher, voltado à família toda, né? Então a gente abre a rede social, o que a gente logo encontra são notícias, né, sobre violência de gênero, né, e principalmente contra a mulher. Então, eu acho que é nosso papel, né, também trabalhar essa promoção, essa prevenção, para que isso possa zerar, né? Eu acho que não tem, a gente não quer que diminua, a gente realmente queria que isso não acontecesse, né? Porque não tem cabimento, a gente para pensar, né? Então, eu acho que estamos aí
nessa linha, né, nesse pensamento de cuidado, né, de trabalhar isso, né, focar nisso, tá? Então, não tem como dizer assim, eu não sei nem o que falar, né, não tenho temática para abordar. Temos muitas temáticas, né, e uma delas eu gostaria muito que vocês pensassem, né, nessa questão da violência, tá, e nos acidentes, tá? Outra temática, né, seria a temática que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje, que seria paternidades e cuidados, tá? Então, hoje em dia, o homem, ele não é apenas um banco de esperma, ele não é só aquela pessoa que vai pagar a pensão, que vai manter, né, aquela casa. A gente quer muito mais desse homem, né? Ele precisa participar, ele tem que ser ativo em todos esses momentos, ele tem que participar dos cuidados, tá? É algo cultural, né? A gente sabe que essa questão do cuidado, ela está voltado muito mais à mulher, a mulher é muito mais cobrada em relação a isso, tá? E é um ciclo, né? A mulher, já a mãe, quando ela ainda é criança, leva, né, nos espaços de saúde para consultar, depois ela começa a menstruar, a mãe também ali presente leva essa mulher, tá? Depois ela engravida, né, e aí ela já vai cuidar dela e vai cuidar do seu filho, tá? Mas a gente quer também que o pai, né, o parceiro, ainda que não seja o parceiro, como eu já falei, mas ele não vai deixar de ser pai, ele precisa estar em todos esses momentos, né, participando de todos esses cenários, tá, junto com essa mulher, né, e o seu filho. Outro eixo seria a questão da saúde sexual, né, e da saúde reprodutiva. É um tema que, mais um tema em que nós, profissionais de saúde, a gente olha para a mulher e sempre pensamos, né, qual o método contraceptivo que ela usa, né, e por que não pensar no homem também, né, por que não pensar no homem para trabalhar essa questão sexual, né, as temáticas de prevenção, né, o uso do preservativo, né? Em relação à saúde reprodutiva, hoje a gente tem o procedimento de vasectomia, tá? Que esse homem pode fazer, tem alguns critérios, né? Vão ser abordados, ele vai ser atendido, acolhido, né? E aí ele vai decidir se é o momento dele fazer, e caso ele faça, com certeza, né, um procedimento ambulatorial que vai ter menos efeitos invasivos e nocivos ao organismo desse homem, diferente da mulher, quando faz uma laqueadura, né, quando faz outros procedimentos mais avançados para como método que ela escolhe, né, como método contraceptivo, tá? E por último o eixo, né, a gente falando sobre as doenças, né, prevalentes da população masculina. Então hoje aí a gente tem o homem, se fala muito, tá, em câncer de próstata, né? Quando pensa no homem, já pensa logo no mês de novembro, pensa nessa questão da próstata, tá? Mas muitos homens nem chegam a esse momento, né, a essa idade de ter problema na próstata, né, problemas de saúde. Por quê? Porque eles morrem, primeiro, né, como eu já falei, de acidente de trânsito ou de algum tipo de violência. Tá? E segundo, a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como a hipertensão, a diabetes, né? A obesidade, tá? O uso abusivo do álcool, do tabagismo, tá? Que são grandes vilões aí e que nós, da atenção primária em saúde, né? O nosso papel, nosso dia a dia é isso, né? Trabalhar essa prevenção, trabalhar a cura para essa doença, que muitas vezes esse homem já chega com essa doença instalada, tá bom? Então, esses 5 eixos aí são eixos que a gente aborda, a gente trabalha com as gestões municipais, com os profissionais, né? Interligam também com outras políticas de saúde, né? Como da mulher, da criança, saúde mental, saúde bucal, tá? Saúde do adolescente. E aí, gente, bora falar um pouquinho agora, tá? Sobre o pré-natal do pai parceiro, tá bom? Eu vou até atualizar aqui que a gente colocou o pré-natal do parceiro, né? Mas hoje a gente já fala pré-natal do pai parceiro, porque, como eu já falei, né? Vou tornar a repetir, nem sempre ele é o parceiro dessa mulher, né? Mas ele, com certeza, sempre será o pai dessa criança, né? Então, o pré-natal, né? Ele se dá com a chegada desse homem, né, ao serviço
de saúde, geralmente na atenção primária, tá? Que é o que a gente espera, né? É a porta de entrada do SUS, então a gente gostaria muito que esse homem acessasse o serviço de saúde pela atenção primária. Mas, infelizmente, né, por todas as questões que a gente já falou aqui no slide anterior em relação aos eixos, às vezes ele chega já numa UPA, né, no hospital, porque ele já tem uma doença instalada e ele já chega ali naquele momento de processo de saúde de doença, já com a doença instalada para trabalhar a questão da cura, tá? Mas a gente não quer isso, a gente quer que os nossos usuários, nossos homens paraenses, eles possam procurar o posto de saúde, conversar, ter um vínculo com seu ACS, com seu enfermeiro, com seu médico da sua equipe, que assiste ali o território que ele mora, tá? E nesse momento que ele chega, né, no posto de saúde, na UBS, na equipe de saúde, na ESF, né, seja lá como ele queira denominar, né, tem uns que falam ali, o postinho, né, ali onde a equipe que ele tem como referência daquele território fica, tá? Então, no momento que ele chega, né, esse homem ele vai ser acolhido, tá? E ele vai ter essas orientações em relação ao seu pré-natal, tá? Então, é algo ainda muito novo, né? Então, a gente às vezes conversa até com alguns profissionais da saúde que ainda não sabem, né? Não entendem essa política, né? E não conseguem ver o homem nesse momento de pré-natal, tá? Mas o que é que o homem, né, tem a ver com o pré-natal, né? Com o parto, com o puerpério, né? Então, por todas as questões que a gente já abordou e vamos abordar muito mais aqui, né, nessa atividade de telesaúde, né, a gente vai só reforçar a importância dele estar presente em todos esses momentos, tá? Então, esse homem, nesse segundo momento, né, ele vai realizar o atendimento, ele vai realizar os exames de rotina, tá? E também vai realizar os testes rápidos, né? Então, testes rápidos para as ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, que a gente assim enxerga como uma alta tecnologia, né, que nós temos ali à disposição nas nossas mãos. Né? Imagine esse homem fazer um furinho ali no dedo, né, e coletar ali amostras para detectar 4 tipos de doenças, né, de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, não tem assim critérios, não tem argumentos para esse homem não fazer os testes, tá? Então, nós, como profissionais de saúde que trabalhamos na atenção primária, que fazemos parte de uma estratégia, a gente precisa criar estratégia para trazer esse homem, para fazer essa busca ativa, né? Criar esse vínculo e fazer com que ele realize o seu pré-natal. Tá? Outro momento do pré-natal seria atualizar o cartão de vacina desse homem. Né? Pensa que é um momento em que ele vai ser pai, ele precisa ter saúde, ele precisa estar bem, né, para poder estar presente em todos esses momentos que a gente já citou, tá? E a vacina, a imunização é um carro-chefe, né? Nós que somos da atenção primária em saúde sabemos que é nosso papel assim é fundamental frente à questão da imunização, né? Passamos agora por uma pandemia, né? Somos todos aí vitoriosos, né? Por ter enfrentado, né, uma pandemia e está ainda, né, nessa luta por essa questão da imunização, né, de atualizar as vacinas, de reforçar as vacinas que já foram feitas, tá? E esse momento é aquele momento em que o homem vai atualizar seu cartão. Muitas vezes esse homem já deixou de fazer vacina ali quando ele era adolescente, né? Quando a mãe não conseguiu mais levar ele para vacinar. Ele deixou de fazer vacina no momento em que ele arranjou um emprego, né, ele precisava fazer aqueles exames, né, ter o seu cartão de vacina em dia para poder ser admitido no emprego, né? Então, é um momento assim que nós precisamos reforçar e criar estratégias para que esse homem não possa deixar, né, esse momento para depois. Né? As próprias mães, às vezes, né, deixam para depois. Né? Então, vamos reforçar essa questão, tá, da imunização sempre em dia, para que a gente não possa ter que receber esses usuários, né, esse homem,
tá? Essas crianças também, tá? Que muitas vezes tem a vacina, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, aí depois leva e a vacina às vezes está em falta, ou faz só naquele posto tal, né? E aí tem dificuldade para se deslocar. Então, por todas essas questões, é importante nós, como profissionais da atenção primária, né, reforçar isso. No quarto momento, né, do pré-natal do pai parceiro, trabalhar, né, essa questão dos temas voltados ao público masculino em relação ao pré-natal, né? Como é que isso pode ser abordado, né? Vamos trazer esse homem para esse cenário, né, para essas situações que ele vai se deparar, né, quando a mulher estiver sentindo dor, né, o momento de ir para a maternidade, né, como é que ele pode, nesse momento, dar atenção, né, desde esse momento começar a criar vínculos, né, falar para ele da importância desse vínculo, né, como é que isso vai contribuir para o momento do parto, para o momento de pós-parto, certo? E no momento de pós-parto também, né, naquele momento em que o bebê já nasceu, como é que esse homem pode estar contribuindo, pode estar dando suporte tanto à mulher quanto ao seu filho, tá? E nesse quinto momento, né, participar ativamente, né, do pré-parto, do parto, do puerpério e os cuidados também com a criança, tá? Então a gente está aqui justamente para trabalhar isso, para dizer que o homem cuida dele mesmo, o homem também cuida do seu filho, tá? O homem ele cuida da saúde, ele precisa cuidar da saúde. Então, né, eu vou passar rapidamente essa questão da importância do aleitamento, né, porque a colega Helena ela vai abordar isso um pouquinho mais a fundo, né. Então, a gente, desde aquele momento que a gente já fala da questão da criação de vínculos, ainda quando o bebê está naquele momento intraútero, né, já está preparando ali o organismo também, né, dessa mãe para a questão da amamentação, tá? Então, é de suma importância, né, que isso seja fortalecido, né, por esse pai, por esse parceiro, tá? Porque depois a Milena vai falar um pouquinho mais em relação aos inúmeros benefícios, né, que o leite materno ele vai trazer para essa criança, ele vai trazer para essa questão de vínculo e principalmente também não para a criança e também para a mãe, tá? Vou passar, né, aí também, né, só reforçando mais um pouquinho sobre a paternidade na amamentação, tá? Então é importante ali, né, para proteger a mulher, né, a questão das interferências externas, né, dando colo, né, para o bebê, né, quando ainda nesse momento da amamentação, que é um momento delicado, é um momento ali presencial, um momento de conexão, né, com o seu filho, tá? O pai também ele pode ajudar no posicionamento da criança, a gente sempre fala da pega correta, né? Então, nesse momento, muitas vezes a criança é pesada, a mãe ela pode estar ali naquele momento de fragilidade, né, pós-parto, né, ela pode estar ali sentindo alguma dor, né, algum desconforto, tá bom? Então, isso é muito importante nesse momento, né, ela sentir que ela tem esse apoio, tá? Ajudando também nas necessidades do bebê, né, e da mulher, apoiando a mulher em suas decisões, tá bom? Então, a gente tem que pensar ali que é um novo ser humano, né? São novas perspectivas, são planos que muitas vezes precisam ser reajustados, né, para o casal, ainda que não seja um casal, eu sempre reforço isso, né? Mas o filho é dos dois, então precisa ter essa conexão, essa comunicação ativa, né, essa parceria, tá bom? O homem também ele pode prover, né, um ambiente confortável para essa mulher, tá? Às vezes é um barulho, às vezes é uma situação assim que traz estresse, né? É, Até mesmo questões do meio ambiente, né? Então é importante pensar nisso também, tá bom? O homem, né? O pai,
ele pode ser ali o melhor ouvinte naquele momento, né? Para ouvir, inclusive, as seguranças, né, desta mãe nesse momento. Às vezes é uma mãe de primeira viagem, né? É o seu primeiro filho, tá? Então é importante ele estar nesse momento dando todo esse conforto e trazendo, né, informações de qualidade, né, para essa mãe, tá bom? Então aqui nesse slide a gente tem alguns cards, né, que são oficiais do Ministério da Saúde, que fala ali, mostra o parceiro, né, o pai, ali nesse momento, né, de parto e nesse momento também de pós-parto, onde a mãe está amamentando, né, está tendo essa conexão e reforçando mais ainda esse vínculo, né, do casal, do pai com o bebê, tá? Esse card aqui, ele é um card que foi criado por nós, né, da coordenação. A gente já trabalha essa temática, acredito que desde 2022, tá? Então, a gente reforça, né, essa importância da paternidade responsável e participativa, né? Então, é um card que a gente pode compartilhar também com vocês. Podem nos procurar, através do e-mail, através do nosso contato, para que a gente possa disponibilizar para vocês, tá bom? Vocês que trabalham na atenção primária, que estão aí no município e querem trabalhar essa temática, tá? Então a gente fica muito à vontade e feliz em poder contribuir com esse momento, né, de atividades aí de vocês. E a paternidade na atenção primária, né? A gente já falou um pouquinho, tá? Mas a gente só vai reforçar, né? Que a presença dos pais nos serviços de saúde, ela vem aumentando, né, gradualmente no Brasil, especialmente, né, no momento, especialmente nesse momento, né, onde consegue ver? Acho que ficou desconfigurado esse slide. É, assim, especialmente nesse momento, né, onde geralmente são os pais, né, eles são aí mais jovens, né, e também tem um nível de educação mais alto, né, e também tem o seu trabalho, né, assim, flexível, né, onde ele pode chegar com seu chefe, né, com seu patrão e dizer, olha, eu vou no meu pré-natal, eu vou acompanhar, né, a minha parceira nesse momento, né, de pré-natal, ela vai fazer exames, eu também vou fazer os meus exames, tá? Ou aquele homem também que muitas vezes, né, infelizmente está desempregado e tem um tempo aí sobrando, né, tem um tempo aí disponível, né, e se disponibiliza também a acompanhar a sua parceira, tá, nos cuidados ao seu filho, tá? E é crucial também para nós, né, como profissionais de saúde, substituir, né, esse binômio mãe e criança, né, para o trinômio mãe, criança e pai, tá bom? Muitas, como é que tá aqui? Muitas das razões, né, para a não participação dos homens na maternidade, elas estão relacionadas à questão da falta de estrutura física, né, e profissional, tá? Que atendem na maternidade, que muitas vezes criam barreiras, né, para que esse homem possa estar presente, né? Eu mesmo, né, como gestão, né, de uma política, e às vezes a gente viaja por todo o estado, né, para falar da política, para conversar com a atenção primária, a gente ouve muito isso, né? Ah, eu conversei com o pai, estava tudo certinho para ele chegar lá no momento do parto, acompanhar o nascimento do seu filho, e ele não pôde participar porque na maternidade ela disse que não tinha estrutura, ela disse que estava em reforma, né, os profissionais não deixaram ele entrar, pediram para aguardar, tá? Então tem todas essas questões também que são barreiras institucionais, né? E que a gente está aqui, né, para quebrar isso, né, para empoderar esse homem para que ele possa ter o seu direito garantido, tá bom? E muitas vezes, né, os homens eles não têm essa permissão, né, como a gente já falou. E também alguns homens, né, eles não aceitam, né, essa importante função, né, eles não se sentem preparados. A gente ouve às vezes do usuário ele dizer,
eu não vou me sentir bem, eu não posso ver sangue, né? Eu passo mal, eu desmaio, né? Então, assim, a gente não quer mais uma pessoa para ser cuidada naquele momento, né? A gente até brinca, a gente não quer mais um paciente, né? Então, respeitar, né, o momento dele também, caso ele diga que, né, ele não tem psicológico, ele não tem estrutura naquele momento para estar presente, tá? Mas não é que ele não queira, né? Às vezes é isso, né? A gente precisa respeitar a individualidade, né, o limite de cada um. Então, aqui falando um pouquinho da nossa organograma, né, do Estado, nós estamos, né, a Coordenação Estadual da Saúde do Homem, ela está dentro da Secretaria Estadual de Saúde Pública, né, onde existe a DEPAS, né, que é uma diretoria de políticas de atenção integral à saúde, também ligado ao DASE, né, que é um departamento de atenção à saúde, onde nessa diretoria estão todas as políticas, né, da pessoa idosa, a política da saúde da mulher, saúde da criança, a política da saúde bucal, nutrição, a ESF, né? Temos a saúde indígena também, né? Populações tradicionais, tá? As DCNTs, tá? A saúde mental, álcool e outras drogas, e também a política da pessoa privada de liberdade, tá bom? Então, eu hoje aqui estou como coordenação de saúde do homem, tá? Mas se vocês quiserem um apoio, tá? Em outra coordenação, a gente também pode articular isso, né, com as outras coordenações para apoiar vocês aí na atividade do município que vocês já realizam, tá bom? Aí aqui a gente tem, né, um desenho dos nossos centros regionais de saúde do Pará, né? São 13 centros regionais de saúde, tá? Onde cada território, cada região a gente conta ali com um apoio, né? Que são os nossos braços, tá? Então, vou fazer um curso lá no município de Castanhal, né? Então, eu vou pedir apoio para os colegas que estão ali em Santa Isabel, né? Não, desculpa, que estão em Castanhal, né? Que é o terceiro centro regional. Santa Isabel seria o segundo centro. E assim, só apenas um exemplo para dar para vocês, né? Que vocês, como profissionais de saúde, né, que trabalham muitas vezes no município, não estão desamparados, né? Vocês têm aí acesso ao Estado perto e próximo de vocês, tá bom? Então, não esqueçam isso, né? Qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer questão para ser trabalhada, para fortalecer a política, todos nós estamos sempre à disposição. Falando um pouquinho aqui das linhas de cuidado, né, que a coordenação trabalha, tá? Nós temos aí a PENAS, né, e o pré-natal do parceiro, onde a gente realiza aí com todo o estado oficinas de qualificação, assessoria técnica presencial, né, e muitas vezes remota, né? Então, acho que a pandemia também, né, a gente como profissional já reconheceu isso, né, reforça isso, né? Ela veio também para mostrar que nós podemos estar presentes mesmo estando distante, né? Então, hoje a tecnologia aí, ela precisa ser trabalhada a nosso favor. Então, ainda que o colega esteja lá em Altamira, esteja lá em Santarém, tá? A gente consegue se conectar, né? Essa própria atividade que nós estamos realizando agora da telesaúde, né? Você pode estar bem distante de Belém, da Universidade Federal do Pará, mas você tem a oportunidade de estar nos assistindo, né? E o melhor ainda, né? Fica gravado para vocês poderem, no segundo momento, aí, estarem compartilhando, até mesmo com todos os outros profissionais, né, de saúde, tá bom? O projeto, né, de prevenção ao câncer de pênis também é outra atividade, outra linha de trabalho que a gente atua, tá? Em questão de realizar oficinas, né, de qualificação e assessoria também técnica, presencial ou remota. Trabalhamos também com a linha de prevenção, né, aos acidentes de trânsito, com o programa Vida no Trânsito, tá? Então, desde 2019, a gente já aborda essa temática, né? Como eu já falei lá, desde o primeiro slide, né? A importância de estar trabalhando isso, tá? Trabalhando a promoção e a prevenção à saúde, tá? E aí a gente realiza, né, oficinas de qualificação,
assessoria técnica, né, presencial e remota aos municípios, tá? O programa Mais Médico também para o Brasil, tá? É um programa assim de extrema importância, né? Hoje já é um dos carros-chefe, né, do governo federal, onde ele traz os profissionais de saúde ali para aquele município que muitas vezes, né, a gestão não consegue contratar, não consegue fixar o médico, né? E através do governo federal, pelo recebimento de bolsa, né, profissional, ele consegue trabalhar ali, atuar dentro da gestão municipal, tá? E colaborar aí com o fortalecimento, né, da equipe na atenção primária e saúde, tá bom? O calendário de saúde do homem também, tá? É um calendário que nós criamos desde 2021, né? Hoje ele já está na sua terceira versão. Eu vou deixar também aqui no, eu acho que a gente pode compartilhar no chat, né? Eu acredito que sim, se for possível, tá? A gente compartilha também com vocês, ou vocês podem procurar a gente pelo e-mail da coordenação que a gente compartilha também, tá? Eu vou dar um exemplo do calendário no próximo slide. E hoje também nós estamos trabalhando, né, com a linha de atuação da COP30, né, onde nós participamos, né, de uma construção de planos de cuidados em relação ao enfrentamento às violências. E os grupos de homens, né, vulneráveis que necessitam de atenção, né, da coordenação e também, né, da gestão municipal, dos profissionais de saúde que atuam no município, né, a gente elencou ali, aqui, né, os quilombolas, tá? Os indígenas, os ribeirinhos, os homens privados de liberdade e também, né, esses homens que vivem em situação de rua, tá? Então, são temáticas aí que a gente aborda, né? São grupos de homens que estão nessa vulnerabilidade mais acentuada e a gente precisa aí dar atenção à saúde deles. As nossas publicações feitas, tá? A gente já trabalha com o calendário de saúde do homem. Temos a cartilha de câncer de pênis, né? Que é uma das linhas de cuidado que eu já citei. A cartilha de saúde do indígena homem também, tá? De extrema importância, inclusive, alguns outros municípios usaram a nossa cartilha, né, de saúde do indígena homem como modelo, né, para poder fazer a sua também, né? A gente recebeu até vários elogios, né, da coordenação nacional da política de saúde do homem, tá? Então foi meio que algo assim que a gente iniciou, né? E outros hoje já estão fazendo, já fizeram também, tá? A cartilha do homem trans, tá? Que ainda está em fase de finalização, porque depende de outras políticas também para que a gente possa finalizar, tá? Então é algo assim que a gente está fazendo com todo cuidado, tá? Plano de ação estadual, né, de saúde do homem, né? Então está sempre em constante, né, adaptações, né, para que a gente possa enxergar cada cenário de forma individualizada, né? Então, cada território, cada cenário a gente precisa pensar, né, porque o, o, o território, né, da saúde na atenção primária, principalmente, é um território vivo, né? Então tem constantes mudanças, né? Principalmente, né, levando em consideração os momentos do ano, né? Então a gente tem o inverno, tem o verão, né? Temos situações de chuva, de clima, né? Questões que envolvem a questão trabalhista, né? Do ganha-pão desse homem. Então a gente precisa diferenciar aí os territórios para poder criar um plano, né, individualizado para cada um, tá? A gente tem os nossos folders também, né, para serem usados nas ações, principalmente nas ações de educação e saúde, tá? A questão da educação e saúde é algo primordial, assim, né, quando a gente pensa em fazer uma atividade, né, seja para falar de alguma doença, seja para falar de promoção, prevenção à doença, né? Então, pensamos logo, né, em realizar uma palestra, uma oficina, né, uma sala de espera,
porque é comprovado, né, que a educação em saúde ela consegue mudar a realidade, né? A gente tem a questão cultural que muitas vezes é um grande desafio, né? Para uns, para outros é mais fácil, mas para a política de saúde do homem, a gente até conversou isso no início da nossa atividade, né? Que é algo assim desafiador, né? Mas estamos aí, né? Se foi uma proposta colocada pelo governo federal, é porque eles pesquisaram, eles viram a necessidade que tem de trabalhar uma política específica para o homem, tá? E os cards também, né, que a gente usa, sempre vinculado, né, às nossas redes sociais. A nossa rede social, na verdade, a principal hoje o Instagram, né, todas as redes da Secretaria Estadual de Saúde Pública, né, onde cada mês, né, cada momento assim, que a gente vê a necessidade, a gente está postando, né, está informando as nossas atividades também realizadas, né, estamos divulgando para que os usuários também possam participar, tá? Aqui, né, a gente traz o nosso calendário de saúde do homem, como eu já citei, tá? Então, nossa última versão a gente tem essa temática, né? Tempo é vida, né? Cuide da sua saúde. E o calendário, ele veio justamente para fortalecer as atividades, né, dos municípios, dos gestores municipais, em relação à política de saúde do homem. Porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? No mês de maio, onde a gente tem aí duas temáticas para serem trabalhadas, né, dentro do calendário. Então, não é preciso, né? A gente não quer que o gestor municipal de saúde, que os profissionais, eles fiquem esperando o mês de novembro chegar para lembrar que existe o homem, tá? Então, nesse momento, a gente disponibiliza o nosso calendário de saúde, onde desde janeiro ele já vai ter temáticas para serem abordadas e trabalhadas, né, até o mês de dezembro, tá? Então, de janeiro a dezembro tem muita coisa para se fazer, né, voltada à política de saúde do homem, tá? Então, aí o mês de maio a gente trouxe o Maio Amarelo, né, que inclusive é um mês de prevenção aos acidentes de trânsito, né? A gente traz aí a coluna como fazer, né, o que é que esse gestor, o que é que esse profissional de saúde vai desenvolver, né, como ação educativa, né, para conscientizar esses homens dos cuidados em relação ao trânsito. E mais uma temática, né, que é a campanha de prevenção dos CNTs, porque dia 17 de maio a gente tem aí o Dia Mundial de Prevenção à Hipertensão Arterial, né? E 31 de maio a gente tem o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Então, essa temática aí de suma importância, né, para prevenir aí os grandes vilões da atenção primária, como a gente já falou, né, e divulgar essas informações, divulgar como prevenir, né, divulgar para o usuário os malefícios do tabagismo, né, que a falta de cuidado com a doença da hipertensão ela pode trazer para a sua vida, tá bom? E onde fazer, né, que é a última coluna, a gente deixa aí algumas opções, né, como unidade básica de saúde, as escolas, né, através do PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Então, desde criança, desde adolescente, o profissional de saúde, ele já consegue trabalhar aí com a política de saúde do homem. Não só a política de saúde do homem, mas como todas as outras políticas, né, já trabalhando essa criança, né, através do PSE. A gente tem alguns exemplos, né, onde o próprio usuário, né, até às vezes o profissional de saúde, ele vem dizer para a gente, olha, quando eu fiz aquela palestra sobre acidentes de trânsito, né, a criança já falou logo, olha, agora eu vou pedir para o meu pai usar o capacete, tá? A gente falou sobre saúde bucal, né? Aí a criança falava, toda noite agora eu vou lembrar minha mãe e meu pai que eu preciso escovar os dentes, né? Outros locais também, outros espaços que podem ser realizados, né, para o usuário, são feiras, né? São praças, às vezes tem aquela praça no município que é o ponte, né? Onde as pessoas se reúnem ali à tarde para ver o pôr do sol, para tomar o seu tacacá, né, para fazer aquele lanche.
Então, será que é aquele momento ideal para eu estar presente ali, a equipe de saúde, para fazer uma atividade? Né? Ainda que não seja dentro da unidade, mas vocês sabem que dentro da atenção primária a gente pode fazer as nossas atividades, né, extramuro, tá certo? Então, às vezes, o usuário ele não vem até a unidade, mas eu tenho como criar estratégias para chegar até ele, tá bom? E aí outros espaços também seriam empresas públicas, né? Empresas privadas, né? Em relação à saúde do homem. Às vezes ele não procura o espaço de saúde porque ele coloca o trabalho, né, ali na frente. Ah, se eu faltar, não vai ser legal, eu não vou ser liberado, o meu patrão ele pode me ver, né, com os olhos assim, não é uma coisa muito agradável, está faltando, né? Então ele acaba negligenciando o seu cuidado para outro momento, tá? Mas se eu tenho uma empresa privada ali onde eu sei que tem uma concentração muito grande de homens, né, eu posso, né, estar presente também, levar a equipe, levar a vacina, levar os testes, levar as orientações. Né? Eu tenho certeza que tanto esse chefe, esse gestor, né, da empresa, quanto esses homens que trabalham ali vão gostar, né, vão criar vínculo, né, com a unidade também, com a equipe de saúde. Aqui a gente traz mais alguns cards, né, falando um pouquinho da paternidade, né, Feliz Dia dos Pais, como a gente citou no início, né, estamos aí nesse momento bem quente em relação à presença do pai, tá? Então, ontem todo mundo fez várias dedicações, né, aos seus pais, né? Então, assim, não esqueçam isso, né? Quando você pensar no seu pai, pense também como é que está a saúde dele, né? Isso eu falo para você profissional, para você usuário, né, que está assistindo a gente, tá bom? Então, assim, pergunte para o seu pai se ele está bem, se ele está assistindo algo. Pergunte se ele já fez alguma consulta esse ano, como é que estão os exames dele, os exames de rotina, né, aquele famoso check-up que a gente deveria fazer pelo menos uma vez por ano, tá bom? Então, isso aí é uma forma também de você demonstrar carinho, né, amor, importância com o seu pai, tá? Então, às vezes, a gente deixa ali, vamos demonstrar com um presente caro, né? Um chocolate, né? Quantas pessoas ontem não deram chocolate, né? Não deram uma comida para o seu pai? E, às vezes, será que esse momento é um momento que o seu pai está preparado para comer esse chocolate? Como é que está a saúde dele? Né? Então, vamos pensar também nessas possibilidades, né? Que é uma forma também da gente cuidar do outro, tá bom? E aí eu me despeço, né? Deixando aqui o nosso e-mail, tá? Anotem o nosso e-mail, podem encaminhar, né, suas sugestões, podem encaminhar os seus pedidos. Eu gostaria que a saúde do homem, né, a coordenação viesse aqui no meu município para fazer uma capacitação, né? Nós estamos desatualizados, a saúde do homem aqui não está legal, tá? Os profissionais assim, estão meio desmotivados, né? Bom, quais estratégias que a gente pode criar? Vocês têm material que vocês possam passar para a gente, tá bom? Então a gente vai ficar ansiosos, tá? Aguardando o contato de vocês através do nosso e-mail, tá? E sempre pensar, né, nessa ferramenta, né, que existe hoje dentro da política, que é a paternidade ativa, né, responsável, participativa, tá? Então quando a gente olhar para algum usuário homem, né, aquele homem que muitas vezes ele, como eu falei lá no início, né, ele está ali, mas ele não está para se cuidar, ele foi acompanhar a sua parceira, ele foi acompanhar a sua mãe, né, ele foi acompanhar o seu filho, né, ele foi levar o seu filho, tá? Então não perca esse momento, né, de vincular ele aos serviços de saúde, se ele for ser pai, tá? Faça a busca ativa, faça com que ele realize o pré-natal do pai parceiro, tá? Existe o código SIGTAP, né, onde vocês no município vão informar, tá, para aumentar a produção de vocês em relação ao atendimento a esse homem, tá bom? Então, meu muito obrigado mais uma vez ao Telesaúde, tá? Eu vou passar a palavra agora para a nossa colega Milena, né, que vai falar um pouquinho mais sobre a temática paternidade, amamentação, tá bom? Que nós também estamos no Agosto Dourado, né? Então,
vamos seguir aí trabalhando, né, as temáticas de forma transversal. Obrigado, gente. Em nome da Avelina, o Richard, que está dando esse apoio aqui para a gente, pelo convite, né? E dar seguimento, né, à fala do Diego, focando um pouquinho mais no agosto dourado, né, e a importância desse pai no processo da amamentação. O agosto dourado desse ano, ele traz como temática da campanha priorizar a amamentação e construir sistemas de apoio sustentáveis. E nada melhor do que falar em apoio, falar da importância do pai nesse processo todo, né? Então, a gente vai focar na paternidade responsável, na amamentação, falando dessa importância, né? Trazendo, primeiramente, a lei que criou o dia 14 de agosto, né, como o Dia da Paternidade Responsável, e focando na lei, bem no contexto que se refere à amamentação. Então, a lei que cria esse dia 14 de agosto, Dia da Paternidade Responsável, né, a Lei 14.623, de 17 de julho de 2023, e ela propõe, né, um incentivo à participação dos pais na amamentação, né, com o objetivo de promover essa paternidade ativa e a igualdade nas responsabilidades parentais. Não é só a mãe, não é só a tia, não é só a vizinha, não é só a sogra, que tem importância nesse processo, né? O pai, ele é extremamente responsável, ele é extremamente necessário, né, nessa condução também da amamentação durante esse puerpério, principalmente naquele período que a gente chama, né, do resguardo, aquele primeiro mês, principalmente, em que tantas mudanças acontecem e são extremamente necessárias, assim, porque não nasceu só uma criança, nasceu também uma mãe, nasceu um pai, nasceu uma família, né? Então, também essa lei ela tem por objetivo criar um ambiente mais acolhedor, saudável, para esse desenvolvimento da criança, né? E para esse bem-estar da família. Então, tornando tudo isso de uma grande importância, tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde do bebê, tá? E o papel do pai, como a gente falou, né, tem um apoio fundamental nesse processo, esse acolhimento, esse cuidado, né, tudo que o Diego acabou de colocar aqui para a gente, no que se refere à paternidade responsável, né? Então, assim, traz uma base, né, um firmamento para essa consolidação dessa família e desse processo de amamentação, que a gente costuma dizer que não adianta romantizar a amamentação, né? A gente precisa, sim, dar apoio para que ela aconteça, para que ela flua da melhor forma possível. Tá? Então, os objetivos, né, desse pai, dessa paternidade ativa, dentro desse processo da amamentação, são justamente, né, promover essa paternidade ativa, incentivando os pais, né, no cuidado com os filhos, especialmente durante a amamentação, né, reconhecendo a importância desse suporte paterno. Então, poder estar apoiando, poder pegar o bebê, poder levar para a mãe, né? Poder participar desse momento do pós-parto, na sala de parto, naquela primeira hora que a gente, já pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é tida como a hora de ouro, né, para a amamentação. Então, assim, é necessário essa participação, porque o pai vai fazer toda uma diferença nesse momento, né? Nessa garantia de um direito que é dele, né? Que é a questão do acompanhante na sala de parto, tá? E lembrando que o pai, ele é o pai da criança,
né? Ele não é uma visita, ele não alguém que veio, por exemplo, trazendo para as nossas regiões, né? Nós temos regiões ribeirinhas, nós temos regiões do Salgado, regiões de pesca, e que muitas das vezes esse pai saiu para pescar, essa mulher entrou em trabalho de parto e foi para a maternidade e teve o bebê. Então, assim, quando ele volta, quando ele retorna, quando ele chega nesse município, né, que vai ao hospital, ele não pode ser tido como uma visita. Ele é o pai da criança, então a gente precisa garantir o direito dele de estar junto com a sua mulher, com o seu filho, a sua filha, né, com a sua família, tá? Apoiar a amamentação, né, criar todas essas condições que vão favorecer a amamentação, né, a questão do ambiente mesmo, em casa, a participação nas responsabilidades também, né, estimular a divisão de tarefas, de cuidados, e promovendo essa igualdade de responsabilidades também. E a gente vê o quanto isso tem mudado nesse processo, né, de pré-natal, do parto, do pós-parto, dos momentos em que ele pode participar, né? Aí a gente ainda tem uma dificuldade com a questão, né, do emprego, da liberação, né? Mas que é necessário e é um direito também que assiste a ele, né? A questão da licença paternidade nesse pós-parto também, a influência que isso tem nesse processo, né, de se concretizar a amamentação, de se dar apoio para essa mãe, né? O fortalecimento dos vínculos familiares, que é naquele momento ali, né, como eu disse, que não nasceu só uma criança, nasce também a mãe e o pai. Então, assim, muitas das vezes, eles mesmos fazem questão de participar desse momento, né? Participar dessa primeira hora, participar da sala de parto. A gente, na nossa vivência de avaliador da iniciativa Hospital Amigo da Criança, e que um dos critérios, né, garantir esse cuidado amigo da mulher, e dentro do cuidado amigo da mulher tem o acompanhante de livre escolha dela, né? Então, muitas das vezes, eles mesmos fazem questão, não, eu vou entrar, eu quero entrar, e aí eu digo assim, até pelo o meu parto, né? O meu marido disse, não, eu quero entrar, eu vou entrar, mesmo tendo medo de sangue, né? Mas ele quis entrar. E, assim, acompanhou todo o processo. Então, toda essa preparação, né? Essa importância que tem o pré-natal do parceiro também, porque é um preparo para essa criança vir saudável, para esse casal estar saudável, né? E poder conduzir esse momento ali, desde a sala de parto até o pós-parto, né? E aí poder seguir para casa, onde começa a rotina mesmo, né? O dia a dia. E, fora isso, a questão da educação e informação, né? Porque também desperta neles a, esse olhar voltado, né, para a amamentação, para o cuidado com o bebê, sobre a questão do cuidado com a mulher também, sobre ter um olhar diferenciado para ela, perceber também quando ela não está legal, quando a gente sabe que o pós-parto ele é muito Segurando. ele é muito, eu costumo dizer assim, ele é muito louco, assim, né? Ele traz, como se fosse uma bomba hormonal, porque ele traz muita certeza e muita incerteza também, né? Ele
ao mesmo tempo que ele traz uma felicidade enorme, ele também pode trazer uma sensação de tristeza e insegurança muito grande para essa mulher, né? E a gente vê aí a questão da depressão pós-parto. Então, assim, ele também está percebendo, né, esse sentimento, né, que essa mulher pode estar vivenciando, né, e procurar estudar sobre o assunto, ler, né, procurar ajuda, procurar apoio dos serviços de saúde, o ACS, a equipe de enfermagem, a UBS mais próxima de casa. Então, assim, se ele participa de todo esse processo antes, o depois ele se torna bem mais fácil, porque ele também tem vínculo com a unidade de saúde, né? Então, assim, saber o que fazer para oferecer esse suporte necessário para a mãe durante esse período, né? Para ela e para a criança. E aí, poder estar apoiando mesmo, né? Apoiando no, no processo de aprender mesmo como é que coloca o bebê para mamar, como é que é a posição correta, como é que é a pega, né? Se essa mulher está confortável, se ela está numa posição confortável, se ela está se sentindo bem, se ela não precisa de um copo de água, né? Se assim um alimento, por exemplo, nessa foto a gente tem aí gêmeos, né? Então assim não é inviável, é viável sim. E com apoio se torna muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo. Então, assim, ele participar de todo esse processo ajuda muito no estabelecimento da amamentação, tá? Então, o papel dele, né? Qual o papel do pai na amamentação? Então, ele está ali para oferecer uma ajuda prática, né? Ele ajuda nas tarefas domésticas, ele prepara a refeição, ele apoia na rotina do bebê, ele pega no colo, ele acalenta, né? Ele deixa ela descansar, toma conta, brinca, né? Porque tudo faz parte do desenvolvimento do bebê, tá? O apoio emocional, né? Ter paciência, estar tranquilo, passar para essa mulher, né? E até para o próprio bebê, porque o bebê ele também sente quando a gente está estressado, quando a gente está cansado, quando a gente está triste, né? Então ele passar essa fortaleza, né? Essa compreensão, esse apoio, esse cuidado mesmo, nem que seja assim, é só a presença, ela já traduz, né? Ela já diz tudo. E com isso, né, ajudar a aliviar esse estresse da mãe, tá? A informação e educação, que sempre está envolvendo também, né? Envolve nos momentos como esse do agosto dourado, dele estar participando, dele tá fortalecendo aí, né, a questão do conhecimento, mais informação, porque de repente ele mesmo pode perceber se aquela criança ele não está fazendo uma pega correta, né, está machucando o seio materno, né, o mamilo, pode gerar algum problema maior. Então, assim, quanto mais ele se informa, mais conhecimento ele tem, mais ele pode apoiar no processo da amamentação, tá? Participar do PROAME, né, que o PROAME é um programa que a gente tem nas unidades de saúde, que é o Programa de Aleitamento Materno Exclusivo. Então, o PROAME, né, na sua normativa, ele tem um momento das rodas de conversa, além das consultas, do acompanhamento de rotina, do incentivo à amamentação, mas as rodas de conversa, elas trazem muitas informações, retiram muitas dúvidas, né, com relação à amamentação. Então, tudo isso é importante nesse processo, né, nessa fundamentação. O outro papel importante, né, nessa divisão de tarefas, né, das responsabilidades lá com a casa, com o bebê, com as outras crianças, os filhos mais velhos, né, o banho do bebê,
o passeiozinho, né, o solzinho. Então, assim, ajudar nesse processo, né, saber se dividir nesse processo. E com isso também os benefícios, né, que trazem essa paternidade ativa, porque ele fortalece, ele cria vínculo, ele melhora na relação, né, entre pais e filhos, ele aumenta a confiança da mãe na amamentação, por causa desse apoio, né, que é dado, e fortalece esse vínculo familiar. Né? Então, assim, faz com que tenha uma base muito mais firmada nessa família, né? Porque dificilmente um pai que participa de todo esse processo, dificilmente ele vai abandonar, ele vai abusar, ele vai violentar, ele vai fazer agressão psicológica ou física com essa criança ou com essa mulher. Tá? Então, todas essas medidas, elas visam criar essa cultura de corresponsabilidade mesmo, né? Entre mães e pais, para que se sintam assim igualmente responsáveis pelo bem-estar, pelo desenvolvimento dos seus filhos. Né? Então, ele fortalece mais ainda esse vínculo e diz assim, não sou só eu, somos nós dois, né? Aqui nesse processo todo. Então, aí, apoiar sempre, né, a questão da amamentação. E a gente tem tido várias campanhas, né, do Ministério da Saúde, lançadas no Agosto Dourado, principalmente, né, que vem trazendo esse enfoque do apoio, o apoio no trabalho, o apoio para a criação de ambientes sustentáveis, né, o apoio para implantação de salas de apoio à amamentação dentro das empresas. Então, tudo isso também fortalece a amamentação, também fortalece e sensibiliza os gestores, né, dessas empresas, desses municípios, tá? a ter essa percepção que se essa mulher amamenta, ela dificilmente vai faltar ao trabalho por conta dessa criança estar doente, ela vai diminuir a sua produtividade, né? Não vai deixar brechas para que não seja um critério de contratação, né, que infelizmente a gente ainda percebe em algumas situações, mas trazer mesmo essa percepção, essa importância, né, da gente apoiar também nos ambientes de trabalho. Tá? Então, como promover e fortalecer a participação ativa do pai na amamentação dentro do contexto da atenção primária à saúde, né? Através da educação continuada, né? É importante que ele esteja inserido, né? A gente tem unidades de saúde que elas têm um horário estendido, né? Elas têm um terceiro turno, elas funcionam até às 10 da noite, né? A gente precisa avançar ainda mais nesse processo, mas a gente percebe a importância da educação continuada dentro desses serviços, né? De envolver os pais nas rodas de conversa, nas palestras, nas conversas, nas orientações, né? No momento da consulta, que ele não seja só a mãe que vai entrar para a consulta com o bebê, mas que ele também esteja junto, né? Que os materiais que são materiais educativos, informativos, eles também possam ser compartilhados com eles, porque a amamentação não é só coisa de mãe, né? A gente tem visto cada vez mais, abordado cada vez mais, que é uma questão familiar, né? É a mãe, é o pai, é a família e a sociedade como um todo. E que traz bem para todo mundo, né? Os benefícios são inúmeros, inclusive para o planeta.
né? Então, cada vez mais introduzir esse pai, né, nesse contexto, nessas consultas, tanto do pré-natal quanto do puerpério, né? E também se direcionar a ele durante as consultas, né? Colocar para ele olhar no olho, como a gente costuma falar em aconselhamento e amamentação, né? Você não trata mais de mãezinha, paizinho, né? Você trata pelo nome, seu José, Dona Joana, o Pedro, o filho. Então, assim, a gente precisa personalizar, né, essa família, reconhecer, porque eles se sentem fazendo parte desse serviço, né? Eles se sentem ali naquele ambiente acolhidos, né? Então, criar esse ambiente favorável, esse ambiente acolhedor na unidade, no hospital, né, nas escolas, né, por onde passar essa família, né, sala de espera, dos consultórios. Então, assim, é importante, né, que ele se sinta acolhido também, e não que ele se sinta deslocado, tá? É importante que ele sinta que ele faz parte desse processo, tá? Que mais? Aí, ó, só para ilustrar para vocês, né, uma campanha do Agosto Dourado, a participação dos pais também que a gente costuma falar assim, né, as estações, né, que a gente faz com relação ao banho, troca de fralda, amamentação, né, em todo esse processo de cuidado com o bebê. É importante a gente trazer também a questão do bebê que fica internado, né, o bebê que não vai logo para casa, que é o bebê real, que é diferente do imaginário. Então, aquele bebê que nasceu prematuro, aquele bebê que nasceu com uma infecção, nasceu com algum problema de saúde que precisa, né, que demanda um tempo de internação maior, tá? Então, assim, é garantir também que esse pai, que essa mãe, eles fiquem, né, eles permaneçam, eles tenham livre acesso a essa criança, aos cuidados, às informações, né? Nem que um só permaneça 24 horas, mas o outro precisa ter livre acesso. Geralmente, quem permanece é a mãe, né? Mas o pai, eu volto a dizer, ele não pode ser tido como uma visita, né? Que vai entrar só 4 horas, só 5 horas da tarde, só na hora do boletim. Mas ele precisa participar de todo o processo, ele precisa ter a garantia do seu acesso, né, ao seu bebê, à sua família. Então, assim, tudo isso é importante dentro desse contexto da PS também a nível hospitalar, tá? Os programas de apoio, né, implementar grupos de apoio à amamentação, como eu acabei de falar para vocês, a gente tem o PROAME aí no estado, a gente, com os novos indicadores da PS, a gente fortalece ainda mais a questão da puericultura, né, o desenvolvimento infantil, e quando a gente fala em amamentação, é impossível não falar, né, dos inúmeros benefícios da nossa criança mais inteligente, da nossa criança que se desenvolve de uma forma mais rápida, né, do quanto ela ganha peso, cresce, né, ativa, e que a gente precisa acompanhar todo esse processo, né? Não é só quando a criança estiver doente para ela voltar à unidade. Então, assim, a gente precisa também focar muito nessa questão, né, do desenvolvimento infantil e de que a gente tem uma meta aí para cumprir também, né, frente aos novos indicadores da PS, tá? E também oferecer suporte psicológico e emocional para os pais, né, ajudando a entender as suas emoções, o papel deles na amamentação, né, em qual ambiente ele estiver inserido, né, seja na APS, seja no contexto hospitalar também. A gente torna a falar, né, da questão das responsabilidades, e aí também, como o Diego já comentou aqui, né, na ausência da mãe, por exemplo, a levar para uma consulta, o pai esteja ali presente, né, e que a gente consiga enxergar ele como
papel fundamental nesse processo. Então, se ele tem uma participação ativa em todo esse contexto, em todo esse cuidado, em todo esse acompanhamento da criança, ele vai para a consulta tranquilamente, né? Ele leva a criança, ele leva a caderneta, ele responde as dúvidas, né? Ele sabe, ele conhece o filho dele, ele conhece a situação de saúde, ele sabe quanto ao desenvolvimento, né? Então, assim, ele também pode ser essa pessoa que leva para a consulta, que leva para o teste do pezinho, que leva para as vacinas, né? Quando a gente está em monitoramento nas unidades de saúde, como a gente vê os pais chegando, né, para levar a criança para vacinar. Então, assim, é envolver completamente nesse processo. E aí também, né, aquele nosso papel do feedback mesmo, né, a busca ativa, se, por exemplo, essa criança faltou por algum motivo, a gente ir atrás, a gente ir na casa, né, o ACS aí fazendo o seu papel, estimular a participação do pai na consulta, né, reforçar a importância desse envolvimento, fortalecer esse vínculo mesmo, né? E as próprias participações nas campanhas, na mobilização social, no Agosto Dourado, né? Acompanhar a mãe, levar a criança. E aí, quando a gente tá em todo esse processo, né, das campanhas e tudo, a gente propõe uma série de atividades. Então, assim, é, esse cuidado, né, esse envolvimento, ele ser no geral, não ser somente a focar só na mãe, no bebê, não, trazer o pai para junto nesse processo também, para que ele se sinta fazendo parte de tudo isso, tá? E aí criar sistemas sustentáveis de apoio à amamentação, né? Que aí com isso a gente vai estar promovendo esse prolongar a amamentação, né? Que ela possa realmente acontecer no período que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é exclusivamente até os 6 meses e complementada por 2 anos ou mais, né? Então, ter esse apoio em todos os níveis de atenção, em todas as circunstâncias, né, através das gerações, então é socioculturalmente condicionado, né, a amamentação, a gente sabe disso também, e em todos os sistemas, né, então a gente precisa estar prolongando, né, e para isso a gente precisa de apoio, a gente precisa de um sistema sustentável para garantir a amamentação. Tá? Então, todas essas estratégias, elas ajudam a integrar os pais, né, nesse processo, promove um ambiente favorável para a mãe, para o bebê, para o pai, né, para a própria equipe, né, porque essa equipe, essa família forma um vínculo com a unidade, né, ela tem confiança nessa equipe, ali dentro do contexto da atenção primária, ela sabe que se algo acontecer, mesmo que não seja o dia dela retornar para a consulta, ela pode voltar, porque ela vai ser atendida, né, ela pode procurar, ela pode chamar o ACS, né, porque ela vai ser acolhida. Então, é isso que a gente vem buscar, né, fortalecendo esse papel dentro da PS. Tá? Então, a amamentação ela é mais do que nutrir a criança, né? Mais do que a proteína, esse leite tem a composição do leite, né? São vitaminas, são sais minerais, a questão mesmo dos aminoácidos, é mais do que nutrição, né? Ela precisa estar integrada em várias políticas que fortaleçam a alimentação, né? O sistema de saúde, os locais de trabalho, comunidade, né? Para que ela possa se tornar mais do que essa escolha alimentar, né? Que ela possa se tornar um pilar do desenvolvimento sustentável e assim contribuir para a saúde materno-infantil, para a igualdade de gênero, para a justiça social, para a preservação ambiental, dentre várias outras ações.
né? Então, aí está toda a importância desse processo. E aí a paternidade responsável ela é essencial para esse sucesso da amamentação, né? Então, a lei que cria essa paternidade responsável, né? Ela é um passo importante para a promoção de um ambiente familiar saudável, solidário, sustentável, que ajuda a conscientizar sobre a importância da participação do pai na amamentação, que promove um ambiente de amor e apoio para a mãe e para o bebê. Então, assim, eu convido vocês, né, como é o tema da campanha desse ano, do Agosto Dourado, né, priorizar a amamentação, né? Então, vamos priorizar a amamentação, vamos envolver o pai, a família, a sociedade em todo esse processo, criar esses sistemas de apoio sustentáveis, porque só assim a gente vai conseguir ter êxito, ter sucesso, né, e reduzir mortalidade infantil, e melhorar a saúde desse homem, melhorar a saúde dessa mulher, né, porque, como eu disse, é todo um contexto, né? E aí, só para finalizar mesmo, né, eu trouxe um trechinho de uma fala de um pai que era a sua segunda filha, né? E assim um trechinho que eu achei bem interessante quando ele tomou para si a responsabilidade da amamentação também. E ele dizia assim que desde o nascimento da minha filha eu tive a oportunidade de aleitá-la 2 vezes. Vocês podem ver na foto que ele está dando na sondinha para ela, né? Então, ele diz que na primeira vez aprendi o quanto nós, pais, podemos ser importantes na vida dos nossos filhos, mas que depende de quanto nós realmente estamos dispostos e disponíveis para ocuparmos esse lugar de cuidador, e principalmente como é possível ter prazer no cuidar. Na segunda vez, aprendi que a amamentação é nossa responsabilidade. Eu disse responsabilidade, seja na prática, quando necessário, seja oferecendo o melhor cenário possível para que quem amamente possa vivenciar essa experiência com inteireza, sendo fonte de calor, nutrição, segurança e afeto, ou seja, tudo. Então, ele resume dizendo que aprendi sobre humanidade. Então, assim, eu achei bem interessante esse trecho, porque ele reconhecer o seu papel, a importância do seu papel em todo esse contexto, né? Para ele e para o bebê dele, né? Então, assim, para a família dele. Então, o quanto isso era importante nesse contexto familiar, na saúde dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, certo? Então, vamos aí priorizar a amamentação, né? Prolongar esse tempo, a recomendação, né, da Organização Mundial de Saúde, e poder fortalecer cada vez mais o papel do pai dentro desse contexto da atenção primária à saúde. Obrigada, Evelina, obrigada, Telesaúde, professora Leidiana, né, aí estão os nossos contatos, né, e muito obrigada.